Graça e paz, queridos. Que maravilha, amados. E hoje nós vamos abrir nossas Bíblias, queridos. Gálatas capítulo 6. E vamos meditar na palavra do Senhor, trazer uma palavra para os irmãos, um despertar. Igreja é isso aí, queridos, é adoração a Deus, é aprendizado contínuo, é crescimento espiritual, para que você não venha a cair em precipícios. Gálatas, capítulo de número 6, e vamos ler o versículo de número 7. Coloca a mão no teu coração, queridos, e vamos orar ao Senhor. Você é um filho amado do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra que será ministrada, Senhor. Que ela possa entrar na nossa cabeça e descer 30 centímetros e que venha produzir o fruto na estação correta. Desde já, ó Deus, nós repreendemos toda ação contrária na autoridade do nome de Jesus. Amém. Poderem sentar, amados. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o falso profeta. O falso profeta. Paulo, ele vai escrever aos Gálatas dizendo: irmãos, não se enganem. Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então é uma palavra que vem numa realidade tão gritante e tão profunda que parece que Paulo gritou isso essa semana. Deus não se deixa enganar, amados, e nem se deixa escarnecer. O homem é que por suas alucinações, ele acha que ele vai conseguir enganar o Senhor. E olha que não são poucos, hein? Na época de Paulo, a quantidade de falsos profetas eram muito maiores, talvez, do que hoje. Muito maiores do que hoje. Além dos falsos profetas, Paulo tinha que enfrentar também falsos deuses, falsos pregadores de outros deuses e pregadores de outros deuses que não eram falsos. Paulo enfrentou uma situação muito difícil, mas a Bíblia diz que Paulo superou, queridos. Paulo fez o trabalho dele, ele fez aquilo que o Senhor tinha proposto ao seu coração. E ele anunciou com qualidade o Evangelho do Senhor. Mas não foi fácil. Não teve vida fácil para Paulo. Nem para Paulo, nem para Pedro, nem para Tiago, nem para João. Essa turma toda tiveram ali que enfrentar nas trincheiras barra pesada. Hoje talvez a gente viva essa experiência ainda, mas a intensidade é muito menor. Mas é necessário que nós estejamos de olhos abertos, queridos, porque o diabo ele não dorme. A Bíblia diz que ele tem propósitos específicos: roubar, matar e destruir. Então ele procura enganar, confundir, ele procura atacar aquele cara que está numa situação fragilizada, uma pessoa fragilizada, seja um homem, seja uma mulher. E ele vai atacar na ferida, porque ele sabe aonde ele pode mexer. Ele sabe da tua fraqueza, ele sabe aonde é o teu ponto fraco. Por isso nós precisamos aprender a nos defender. E a Bíblia diz que para isso é necessário
que nós estejamos diante do Senhor, aprovados como obreiros, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. Porque foi pela palavra que o Senhor Jesus repreendeu Satanás todas as vezes que ele vinha oferecer alguma coisa. Ele dizia, está escrito. E Jesus disse, Satanás, mas também está escrito assim. E até o final, até o ponto que Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás um culto. Então Satanás, ele é sagaz, ele é teimoso, ele é persistente, ele é insistente, ele é petulante, e ele não vai arregar fácil, se você não tiver afiado com a palavra de Deus. Não adianta você dizer que ama a Deus, que ama teu irmão, que ama teu próximo, mas negligencia a palavra, que você não lê, você nem sequer jejua, você é uma pessoa meio que apática até a palavra, não tem a cultura, pastor, dá aquele sono, eu durmo logo, eu não consigo entender e tal. Não funciona, queridos. Talvez você vá se enganar a si mesmo. Isso é ruim. Isso é muito ruim para você, porque Satanás, ele vai no ponto fraco, de onde está a tua dor, de onde está a tua necessidade, a tua fraqueza, porque ele conhece as tuas fraquezas também. Então, por isso nós precisamos estar firmes na rocha, aprender a palavra do Senhor, se debruçar na palavra do Senhor, questionar. Pastor, não entendi isso aqui não, vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. E a gente vai questionar sobre o assunto, vai conversar sobre aquele assunto. Paulo tinha duas correntes na época dele, lá, os epicureus, os camaradas eram pé no calo de Saulo, de Paulo. Viviam ali numa perturbação total. Também tinham os estoicos, que tinham um sistema filosófico, um pensamento de vida, inclusive agora está em alta. Os estoicos voltaram novamente. Mas nós precisamos aprender a palavra de Deus. Precisamos conhecer melhor o Deus a quem nós servimos. E então a gente vai falar um pouquinho sobre o falso profeta. E o falso profeta, muitas vezes você pode imaginar, pastor, mas de onde veio o falso profeta? Eu já vi falar desse cara. Um dia desse foi um na televisão, pastor, será aquele que foi na televisão? Dizem que ele vem lá do Oriente, vem não sei da onde. Então, cada um tem uma ideia sobre o falso profeta. Mas, na verdade, queridos, o falso profeta, ele está no meio de nós. Talvez ele esteja do teu lado, talvez ele esteja do lado da tua casa, na tua rua. Falso profeta não tem idade, não tem sexo. Falso profeta não tem profissão, ele pode ser qualquer pessoa. Mas ele tem algo que mexe com o teu emocional. O falso profeta, ele tem algo que ele mexe com a tua estrutura. Ele vai mexer contigo. Ele vai te incomodar a ponto de você, se não estiver firme na rocha, você ser tragado por ele. Falso profeta, ele vai estar na mesma base que você está. Aquela sutileza, aquela palavra amiga, gostosa, doce, aquela palavra macia. Você já foi numa loja, já foi procurar algum objeto e o vendedor disse para você, olha, essa blusa é a tua cara. E tu logo se impressiona. Olha, essa calça aqui, ela parece que foi feita para ti. Olha, isso aqui parece que foi feito para você. E você às vezes vai com o garotinho lá, o seu garoto, o garoto barrigudo,
E o vendedor toca nele e diz: que menino lindo, menino bonito. E ele começa a te conquistar, começa a trazer palavras bem agradáveis ao teu ouvido. Porque Satanás, ele é sagaz, querido. E Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Preste atenção, isso é uma palavra do Senhor, para ver se a gente dá uma acordada, querido. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então você vai encontrar uma sutileza muito grande, uma gentileza. Falso profeta caminha ao teu encontro e ele olha para ti e ele te traz uma palavra. Muitas vezes você está fragilizada mesmo. O cara está na cachaça, o cara não quer nada, às vezes você está só. Às vezes você está passando por uma tribulação. Às vezes você está passando por uma guerra, por uma batalha espiritual. Crente, teimosa, teimoso, que deixou de ouvir muitas vezes uma palavra boa, mas teimou, e aí está na luta. E de repente vem um falso profeta para atrapalhar mais ainda. E ele chega contigo e te diz: eis que vejo um varão na tua vida, varoa. Deus está me mostrando um varão que vai te tirar desse sofrimento. E você já dá aquele salto, diz: poxa, é resposta de oração. E o falso profeta, ele tem características, querido. Você quer ver um falso profeta? Normalmente, um falso profeta, ele vive na miséria. Isso é real, isso é real. Um falso profeta, ele vive numa miséria desgraçada, mas ele se transfigura. Falso profeta, ele não quer nada, ele não nem trabalhar ele quer. Ele diz que ele quer viver de obras, mas ele não tem obra. Falso profeta, ele tem uma palavra que vai te agradar. E ele chega, ele te lança essa palavra, e tu já enche o peito, suspira bem profundo, e diz: é o fulano, é o cicrano, ou será que é o beltrano? Aí começa a ficar naquela loucura, sabe? Isso foi um falso profeta que causou esse estrago a princípio. E às vezes ele está morando do teu lado. É alguém, inclusive, da tua confiança, muitas vezes da tua família. O falso profeta, ele não tem compromisso com nada. Se ele fizer um estrago aqui, ele cair fora, para ele está tudo bem. Para ti foi um estrago muito grande. Ele age dessa maneira. E nós estamos vivendo uma era, uma época, que nós temos muitos falsos profetas, pessoas que não querem absolutamente nada com nada. Ele quer te encantar, é um encantador de serpente. Ele é um encantador. É isso que ele quer. O falso profeta, na maioria das vezes, ele quer isso aí. E ele lança essa palavra e tu começa a te despertar, aí atrás do falso profeta, e perguntar dele: quem é esse varão que o Senhor está preparando para mim? Ou quem é essa varoa que o Senhor tem preparado para mim? Aí ele te laçou. Aí ele te laçou. E ele vai sugar tudo. Enquanto ele não te deixar no zero, ele não vai sossegar, porque o propósito dele é esse. Ele vai sugar o máximo que ele puder sugar. E quando tu vê que não deu certo, que era tudo fantasia, que tu foi enganado, enganada, que tu foi ludibriado, que tu foi passado para trás, que é uma vergonha para ti, quando tu vê que não aconteceu nada, tu pergunta dele o porquê, ele vai dizer para ti que tu não teve fé o suficiente.
e com isso ele já pulou fora e já te sugou tudo que ele podia te sugar. E sabe qual é a tua situação, querido? A tua situação é pior do que a situação primeira que tu estava. Por conta de quê? Por conta de desobediência, por conta de desconhecimento da palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Mas na maioria das vezes o povo ele é conivente, ele gosta disso. O povo ele gosta de ouvir o falso profeta, de ouvir, ele acha que tem algo sobrenatural que ele precisa ouvir a hora que ele quer. E não funciona assim. Não funciona dessa maneira. Então a gente tem que ficar atento, queridos. Orar. Orar a Deus muito. Pedir direção do Senhor para que Ele te livre do dia mau, do falso profeta, do vaidoso, do homem enganador, do avarento. E isso nós vamos conseguir com oração e leitura bíblica, queridos. Muita leitura. Quantas e quantas pessoas hoje não estão decepcionados, desviados, transformados em apóstatas, porque foram enganados, foram passados para trás, porque pensaram em passar a rasteira em Deus, mas eles caíram primeiro. Essa história, ela lembra muito a história lá de Adão e Eva. Quando a serpente disse, olha, come aí, boba, essa maçã. Tu vai ficar bonita, tu vai ser inteligente. Vou morrer, não que morrer nada, tu vai ficar inteligente, tu vai ser igual a Deus. E aí ela cresceu, disse, poxa, eu vou ser igual a Deus? Vou sentar na mesa da presidência e tomar decisões? Encheu a bola. Isso, queridos, continua vivo nos dias de hoje. Vivo nos dias de hoje. É necessário o quê, queridos? Oração, jejum e intimidade com Deus, tempo de qualidade com Deus. Falso profeta olha, vê tu ali naquela agonia, naquela correria, ele olha de longe, ele visa, ele já passou 2, 3 vezes em frente à tua casa, ele já sondou a tua vida, ele já sabe como é que é as coisas, ele diz, olha varoa, o Senhor está me dizendo que tu vai ter teus problemas, mas Ele vai fazer tu passar por sobre as águas, ainda que o mar não se abra. Aí tu dá um glória a Deus e tal, eu vou passar por sobre as águas. Quando as águas estão te tomando a cabeça, tu já começa a entrar no desespero. E aí tu recorre ao falso profeta, porque ele já te sugou muito. Ele vai dizer, tu tem pouca fé. Tu precisa ter fé. É assim que o falso profeta, ele age. Querido, se está cheio de falso profeta. Cheio de falso profeta. Mas Paulo, ele vai bater nessa tecla aos Gálatas. Ele vai dizer, olha, se um outro evangelho, que não foi esse, for pregado para vocês, ainda que seja por um anjo, considere isso anátema, ou seja, maldito. Porque de Deus não se zomba, e Deus não se faz escarnecer. Então a gente precisa ter maturidade, queridos. A maturidade que Paulo, o apóstolo, vai dizer que nós precisamos alcançar, que é a maturidade de Cristo. E você, todo esperançoso, disse, não, eu vou passar por sobre, ainda que esse mar não se abra, mas eu vou passar por sobre as águas. E muitas vezes o cara todo bichado, devendo Deus e o mundo, com um monte de problema nas costas, e ele acha que ele é o Aquaman, o cara que vai passar ali tranquilo. E não funciona assim, queridos. Não funciona dessa maneira.
quando você vê, ouvir uma palavra dessa, a Bíblia diz: provai os espíritos para ver se eles provêm de Deus. Provai os espíritos. Você vai sondar os frutos desse cara, desse falso profeta, e você vai ver que é só bomba. O problema é que muitas vezes a gente só deixa para sondar esses frutos quando a coisa já está muito feia. Quando a coisa já está muito arruinada. E tem aquele outro falso profeta, que é o falso profeta do medo. O falso profeta do medo é aquele que passa contigo e diz: cuidado, porque Deus está pesando a mão sobre a tua vida, por conta disso e daquilo. E tu já sente logo aquele medo. Isso foi o fulano que aprontou. Foi o ciclano. Aí tu começa a entrar em parafuso. E aí ele vai te sugar tudo. Porque o objetivo do falso profeta é esse, é sugar o cara. Sugar tudo. Suga a poupança, suga o dinheiro que estava para pagar não sei mais o que, suga a mensalidade, ele vai sugando tudo. Esse é o objetivo. Não pensa que o falso profeta ele tem outro objetivo, não. É só esse. É deixar você no zero, na lona. E tu quebrado, caído, ferido e machucado. Abre um lado do olho e olha para ele e diz: o que aconteceu? Ele diz: tudo. Tu não teve fé, meu irmão. Essa é a resposta do falso profeta deles. Mas isso não é uma prerrogativa nossa. Isso já aconteceu no passado com muita gente. Na época do apóstolo Paulo, muitas pessoas se enveredaram por esse caminho. Muitas pessoas se enveredaram por esse caminho. E Paulo alertava desde aquela época: cuidado com os falsos profetas. Na época de Jesus já havia falsos profetas. E Jesus já alertava com relação a essa turma aí. Logo depois da partida de Jesus, apareceu até um tal de Simão Mágico. O cara queria, porque queria aprender lá como é que funcionavam as coisas. E Pedro vai repreender ele duramente. Mas sabe, queridos, o ser humano, ele gosta disso. Muitas vezes ele se vitimiza: eu fui roubado, aconteceu isso. Uma pessoa, é porque ele abriu uma porta para isso aí. Ele abriu brechas para isso aí. Ele deixou que o inimigo sentasse na cabeça dele ali e fizesse morada. É isso que acontece. Falso profeta, ele tem estratégias terríveis. Ele para em frente à tua casa de longe, levanta a mão, profetiza, fala baixo, e tu diz: o que é que o senhor está falando? Quando tu abre uma porta dessa, ele entra. Ele quer uma oportunidade dessa aí. Ele quer o início de um diálogo. Isso é que ele quer, um falso profeta. E ele conta as mais mirabolantes histórias sobre a vida dele, e ele te envolve num laço satânico, de maneira que você fica preso, fica presa. Porque ele não tem compromisso com nada, queridos. João 10:10, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Não tem compromisso com nada. E ele começa a te meter medo. Começa a te meter medo. Começa a te pressionar, a minar a tua cabeça. Fazer terrorismo em cima da tua cabeça. Porque Deus está pesando a mão. Deus, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai pesar a mão sobre a vida de ninguém aqui nessa terra, enquanto as coisas não terminarem. Não vai acontecer isso. Pastor, mas no passado, antes do Novo Testamento, na época
da lei, na época da lei era assim, mas a Bíblia diz que veio o Senhor Jesus Cristo e por amor a nós, queridos, Ele derramou a sua última gota de sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e vida com abundância. E Ele diz, olha, eu sou o caminho. O O é maiúsculo e é masculino, é um artigo masculino, pessoal. O caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então existem coisas estabelecidas no reino, no mundo espiritual, que nós não vamos entender. Nós não precisamos entender essas coisas. Existem coisas num plano espiritual que nós não vamos entender. Aqui, enquanto carne, nós não entenderemos, mas no futuro nós vamos entender isso aí. O que nós precisamos é nos apegar a esse Deus maravilhoso que um dia deu a sua própria vida por nós. Mudou a chave, porque antes os deuses, eles detonavam o ser humano, detonavam o homem. Jesus mudou, inverteu a lógica. Ele se fez sacrifício por nós. Então não tem essa mais de que Deus está pesando a mão na tua vida. Acabou, querido. Na sombra da cruz de Cristo, tudo isso foi para o espaço, querido. Aprendam isso. Não tem mais essa de Deus estar pesando a mão na tua vida. Não. É mais fácil você abrir brechas para Satanás, é outra coisa do que Deus pesar a mão na tua vida. Nós somos filhos de um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus que deu a vida dele pela tua vida, pela minha vida. Então não tem essa de Deus estar pesando a mão na tua vida. Isso é um papo mais arcaico e mais antigo do mundo, desde a época da serpente, queridos. O que está faltando, pastor? Intimidade com Deus, tempo de qualidade com Deus. Intimidade com Deus e tempo de qualidade com Deus, porque se você conhece o seu Deus, você não cai em laços satânicos assim tão fácil. Você vai começar a mudar a mentalidade, até você chegar àquele ponto de que Paulo, o apóstolo, diz, atingir o estágio da mente de Cristo. E nunca mais um falso profeta desse vai te iludir, não. Eu tenho certeza que muitos já foram vítimas de um falso profeta. Uma palavra macia, um papo leve, aquele papo aparentemente gostoso, e você vai se envolvendo. Quando pensa que não, a coisa já está totalmente virada. O cara virou a cabeça, foi uma loucura, aconteceu um monte de coisa. O que foi, cara? Rapaz, desde a época que apareceu um falso profeta, as coisas começaram a ficar dessa maneira. E ele tem palavras gostosas para te dizer. O falso profeta, ele faz isso. Ele olha para ti e diz, irmã, eu vejo a chave do teu carro, o Senhor está me mostrando a chave do teu carro. É só tu tomar posse, agora tu só precisa fazer um propósito com Deus. O Senhor já me mostra a chave do teu carro. É só tu fazer um propósito com Deus. Queridos, Deus não vai fazer negócio com você. Esqueça isso. Não tem carro, não tem uma frota de carro, não tem uma fábrica de carro, não tem nada que vá comprar a intimidade de Deus contigo, a não ser você se dedicando a Deus, orando ao Senhor,
clamando a Deus e pedindo para que Ele tenha misericórdia da tua vida, para que você tenha intimidade com Ele. Um coração quebrantado. Mas isso não está em jogo, nada de carro, cara. Eu gosto muito daquele versículo do profeta Jeremias, quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é com esse papo lascado de que eu estou vendo a chave do carro e eu vou fazer um propósito com Deus, porque Deus, Ele não é banqueiro, Ele não se vende fácil. Ele não se vende por facilidade, Ele não se vende por nada, querido. Então a gente precisa crescer, sair dessa inércia e dizer: olha, eu vou agora me dedicar à leitura da palavra de Deus. Já sofri muito, já passei pela mão de um monte de falso profeta, agora eu quero ter essa intimidade com Deus. Eu cansei de ouvir o testemunho dos outros, eu quero ouvir o meu próprio testemunho. Cansei de ouvir a chave do carro, a chave da casa, a chave do apartamento, a chave disso, a chave daquilo. O papo mais desgraçado do mundo, isso não funciona para mim. O que nós precisamos é ter intimidade com Deus, queridos. Intimidade com o Altíssimo. Quando você chega nesse estágio, você vai observar que isso tudo é vaidade, como diz o profeta. Tudo é vaidade. Deus não se deixa escarnecer por isso, querido. Deus te livre das mãos e da presença do falso profeta. E quando ele sente que ele está tendo uma resistência, que ele está recebendo uma resistência tua, ele começa a te amedrontar, com palavras como, por exemplo: eis que o inimigo rodeia a tua casa, rodeia o teu trabalho, rodeia isso, rodeia aquilo, rodeia a tua família. E ele começa a te colocar terror na cabeça. Mas você, a Bíblia diz que você hoje, graças a Deus, não precisa mais de um sacerdote. No Velho Testamento você precisava de a intercessão de um sacerdote, mas hoje você tem um acesso total a Deus, livre acesso ao Senhor. Seja na chuva, com frio, nua, vestida, com dinheiro, sem dinheiro, com comida, sem comida, de noite, de dia, qualquer hora, dobrou o joelho e disse: Senhor, eu repreendo esse falso profeta em nome de Jesus. E acabou-se, querido. É isso aí. Não vale a pena nem questionar, ficar batendo papo com o falso profeta. Não vale a pena. Faça como o profeta que disse, faça como o anjo que disse: eu te repreendo, Satanás. E você vai repreendendo esse tipo de coisa da tua vida e começa a ter intimidade com Deus. Buscar todos os dias: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Quero que o Senhor abra a minha mente e me dê sabedoria, como o Senhor deu sabedoria para Salomão, aquele rei que governou Israel por muito tempo. Me dá sabedoria, Senhor, para que eu não venha cair nas mãos de homens vaidosos. Sair da mão daquele falso profeta que olha para ti e ele diz: eis que o Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor tem um propósito na vida de todo mundo, queridos. Todos. Não preciso de um falso profeta para dizer isso para mim e para qualquer pessoa. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Qual é o propósito? Louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mais nada. Louvar e engrandecer o nome do Senhor. Se tu fizer uma campanha de 20 dias, de 21 dias, a campanha dos R$100, tu está livre.
tem muita gente, queridos, infelizmente, que ainda se deixa levar por esse tipo de coisa. E muitas vezes o falso profeta chora, ele derrama lágrimas, ele faz aquele drama e você se sensibiliza, porque você é um ser humano. Mas, acima de tudo, você tem que ser uma pessoa espiritual. E se você estiver firme nos propósitos do Senhor, Deus, Ele vai te livrar do laço desse passarinheiro, querido. Eu vi uma senhora fazer um breve comentário dizendo que um cara, um cidadão que ela achava que era um pastor, e disse que ele amaldiçoou ela porque ela não estava mais participando das vigílias no morro. E ele amaldiçoou aquela senhora, falou algumas coisas que deixou ela muito triste. Você já ouviu falar alguma vez na Bíblia que Jesus Cristo subiu o Monte Sinai para fazer vigília, queridos? Lá onde Moisés foi? Nunca, queridos. Absolutamente nunca. Você não precisa subir o Monte Sinai, o Everest, nada. Você precisa dobrar o seu joelho onde quer que você esteja. E é rápido. Dobrou o joelho, orou, clamou a Deus. Simples assim. Não precisa mais de um sacerdote, de alguém que vai colocar a mão em cima da tua cabeça, que tu nem sabe de onde saiu aquele indivíduo. Não precisa mais desse tipo de coisa, não. É você e Deus. Você tem um acesso direto a Deus. Dobrou o joelho, orou, disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, teu servo, a tua serva. Posso estar quebrado, mas eu quero, Deus, conversar contigo. E quero falar dos meus problemas e quero contar aquilo que eu tenho vivido, apesar de que o Senhor já sabe, mas eu quero contar para o Senhor. Simples assim, queridos. Não preciso de morro, queridos. Não preciso de nada desses artifícios. Eu vou para a caverna, pastor, a caverna de Adulão. A caverna de Adulão já passou faz milhares de anos. Agora a gente tem que sair da caverna, meu irmão. Sair da caverna e clamar ao Senhor. Passar por esse processo com Deus. Eu vejo muita gente e ele ameaça, constrange. Mas olha, querido, deixa eu te dizer uma coisa, a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados, potestades, hortes malignas que atuam nesse universo. Nossa luta é contra isso aí. Jesus, ele vai repreender Pedro por algumas vezes. Para trás de mim, Satanás. Falando com Pedro. E você muitas vezes pode até ficar constrangido, dizendo: mas eu não posso. Porque uma pessoa que eu estimo tanto, Pedro era um homem estimado também pelo Senhor, amigo do Senhor. Mas o Senhor teve que repreender duramente o apóstolo Pedro, porque estava falando bobagem. No mesmo versículo em que o apóstolo Pedro vai revelar o Senhor, Jesus pergunta: quem dizem, o que dizem os homens a meu respeito? E Pedro vai dizer: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para ele, disse: eu dou graças ao meu Pai,
porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas o Espírito Santo revelou isso para ti. Nesse mesmo versículo, queridos, Jesus orando e disse: hoje eu vou ser entregue. Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai fazer um negócio desse, não. E Jesus disse: tu está repreendido, Satanás. Olha como é que são as coisas, amados. O mesmo Pedro, no mesmo versículo que falou pelo Espírito Santo, lá Satanás já usando Pedro naquele momento ali. É necessário, queridos, que nós estejamos atentos à palavra do Senhor, que nós amadureçamos e possamos viver o que disse Paulo a Timóteo: procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Deus não está chamando fanáticos, religiosos, adoradores de banco de templo, não. Isso aqui é só um ponto de encontro, queridos. Deus está chamando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Senhor está chamando para si. Nós estamos vivendo, vamos começar agora um movimento político no Brasil. E a vergonha que a gente sente de outros amigos, colegas, quando olham para o primeiro cara que entra na igreja, diz: pastor, tem um cara ali que é candidato, e o pastor de longe já diz: eis que eu te vejo sentado na cadeira dos vereadores. Isso é uma vergonha para o evangelho, queridos. É triste, mas é real, isso vive no nosso meio. Isso acontece no nosso meio. O homem, por si, ele ainda se vende por muito pouca coisa. E além de se vender, ele ainda envolve toda a igreja nessa situação. Nós precisamos virar a chave, queridos. Virar a chave. Também nós ouvimos muitas palavras bonitas, inclusive bíblicas, que diz: eis que o Senhor te colocou por cabeça e não por cauda. E é verdade. Mas você precisa conquistar, querido. O Senhor diz para Abraão, disse: Abraão, toda essa terra eu vou te dar, vai ser tua. Mas Abraão teve que conquistar palmo a palmo, queridos. Não veio fácil. O Senhor abençoou Abraão, mas Abraão teve que conquistar. Muitas vezes nós queremos alguma coisa, oramos e pedimos, e o Senhor até nos responde, mas nós não fazemos, não movemos sequer uma palha para que aquilo aconteça na nossa vida. E é necessário que nós tomemos providência. Deus não se deixa escarnecer, queridos. Deus não se deixa enganar pela palavra do homem, uma palavra frágil. Deus não se deixa se levar pela vontade do homem, jamais. E Deus não aceita sócio no reino. A sociedade já está completa, queridos. Deus não aceita sócio. Ele diz: eu sou um Deus zeloso e não divido a minha glória com ninguém. E fim de conversa, queridos. Deus nos amou primeiro. E claro que tem propósitos conosco, que quer o nosso bem. Claro que o Senhor quer o melhor para a nossa vida, mas nós precisamos fazer a nossa parte, orar e estar aprovado ali diante do Senhor, não ser levado por ventos de doutrina qualquer palavra você fica
tipo uma naus a vagar pelo rio sem um leme. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê paz, inteligência, saúde e sabedoria para que nós possamos superar todos os dias as adversidades que essa vida nos oferece. Deus abençoe, queridos. Dê um abraço no seu irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos.